o sistema locomotor e os insetos saltadores. Olá, meu nome é Isabela e no nosso último encontro conversamos sobre o sistema nervoso e a magnetorrecepção. Hoje, a gente vai se aprofundar em outro sistema presente em animais, o locomotor. Vamos ver quais são os elementos essenciais para o seu funcionamento e como eles trabalham. E além disso, vamos conhecer o salto, um tipo de locomoção incrível presente em vários insetos. Então, bora lá? O sistema locomotor é responsável pela sustentação e movimentação do corpo, sendo sua principal função promover a locomoção de um organismo. Para que a locomoção aconteça, é necessária uma ação conjunta dos sistemas muscular, articular, esquelético e, claro, do nervoso. Mas, fundamentalmente, os sistemas locomotores dependem das células musculares, aquelas que formam os músculos. Os músculos, por sua vez, podem contrair ou relaxar, ações que resultam no movimento do organismo. As células que os compõem, chamadas de fibras musculares, apresentam uma organização específica, formada por proteínas locomotoras, a miosina e a actina. As actinas estão ancoradas a proteínas estruturais que as ligam ao citoesqueleto, que por sua vez estão ancoradas ao tendão, no caso dos vertebrados, ou ao exoesqueleto, no caso dos artrópodes. E é importante comentar que as actinas e as miosinas formam a unidade funcional das células musculares, que está presente em quase todos os grupos de animais, o sarcômero. Os sarcômeros, então, se organizam de um jeito específico, formando um arranjo repetitivo que resulta no padrão estriado das fibras musculares. E a musculatura estriada está presente tanto em vertebrados quanto em invertebrados, como artrópodes e moluscos. Mas e o movimento? Como ele acontece? Bom, a força das fibras musculares para realizar o movimento é gerada pela interação entre a miosina e a actina, num processo que necessita de cálcio e ATP. E agora a gente vai entender como esse processo funciona. O ciclo miosina-actina é baseado em mudanças conformacionais nessas proteínas, possuindo algumas etapas para que a contração muscular aconteça. A primeira etapa se dá quando a cabeça de miosina se liga ao filamento de actina, formando uma ponte transversal. Nesse momento, consideramos que a miosina está em sua configuração de alta energia, por possuir moléculas de ADP e fosfato inorgânico ligados a ela. O fosfato inorgânico gerado no início da contração é liberado, dando início ao movimento de força. Nisso, a cabeça de miosina gira e se dobra, tracionando o filamento de actina que se desliza no sarcômero. Em seguida, acontece a liberação do ADP que estava ligado à miosina. No momento em que uma nova molécula de ATP se liga à cabeça de miosina, deixando a proteína em sua configuração de baixa energia, a ligação entre ela e a actina enfraquece e a ponte transversal é desfeita. Quando esse novo ATP é hidrolisado em ADP e fosfato inorgânico, a cabeça de miosina é energizada novamente, sendo induzida à sua conformação de alta energia. E assim, o ciclo vai acontecendo. Mas e o cálcio? Como ele participa desse processo? Bom, para que o ciclo aconteça, é necessário que o sítio de ligação miosina-actina esteja livre, para que haja a formação da ponte transversal e, consequentemente, a contração. E isso só acontece com a presença de cálcio. É aí que entra o complexo troponina-tropomiosina. Essa maquinaria molecular é sensível ao cálcio e sofre uma mudança conformacional de acordo com a presença ou a ausência dessa molécula. Então, quando um potencial de ação é gerado, ele viaja pela membrana da fibra muscular e desencadeia a liberação de moléculas de cálcio no citoplasma, antes armazenadas no retículo sarcoplasmático. Sem cálcio no citoplasma,
o complexo troponina-tropomiosina cobre o sítio de ligação miosina-actina. Agora, com o cálcio, o complexo sofre uma mudança conformacional e deixa a actina exposta. Assim, é o aumento da concentração de cálcio no citoplasma que permite que o sítio de ligação miosina-actina fique livre. Sem cálcio, não acontece a formação da ponte transversal entre as proteínas e o músculo permanece relaxado. Bom, como vocês viram lá no começo, apesar de fundamental, a locomoção não depende só dos músculos, afinal, o sistema muscular é controlado por neurônios. Os neurônios motores fazem sinapses com as fibras musculares, formando as chamadas junções neuromusculares. No caso dos vertebrados, cada fibra muscular faz sinapse com um único neurônio, sendo que um neurônio pode inervar várias fibras. Além disso, as sinapses nas células musculares são sempre excitatórias, ou seja, o neurônio libera um neurotransmissor que abre canais de sódio, despolariza a membrana da célula muscular e gera um potencial de ação, ativando a célula e induzindo a contração. Já nos invertebrados, é possível ter arranjos de inervação múltipla, onde cada célula muscular é inervada por mais de um neurônio, além de ter sinapses inibitórias também, não somente excitatórias. Ainda, o arranjo dos músculos estriados pode ser de diferentes formas. Em artrópodes e vertebrados, por exemplo, os sarcômeros ficam empilhados um em cima do outro. Já em outros invertebrados, como moluscos e nematóides, a organização dos sarcômeros é oblíqua e eles não ficam alinhados. Isso aparece geralmente quando a musculatura não é ancorada a um esqueleto rígido. Então, como a gente pôde ver, apesar do processo básico de contração ser semelhante nos diversos grupos animais existentes, dependendo de proteínas contráteis, ATP e cálcio, cada arranjo muscular existente é adaptado para que possa gerar o máximo de força possível em cada organismo, estando relacionado com seu nicho e o tipo de locomoção praticada. Existem vários tipos conhecidos de locomoção, como o nado em peixes e outros vertebrados aquáticos, o movimento de arrasto em anelídeos, o andar e o correr de tetrápodes terrestres e o voo em aves, mamíferos e insetos. Mas além de voar, também existem insetos que praticam uma forma super interessante e extrema de locomoção, o salto. Vamos então falar um pouco sobre os insetos saltadores? O salto pode mover um animal bem rápido para longe de um predador perigoso, aumentar sua velocidade de locomoção ou lançar o animal em voo. Para que um organismo seja capaz de saltar, é necessário que seus músculos gerem forças de grande potência e que as maquinarias neural, muscular e esquelética apresentem especializações atuando ao mesmo tempo para praticar o salto. Muitos insetos são saltadores poderosos, sendo que alguns são capazes de atingir velocidades de decolagem altíssimas e saltar precisamente em direção aos seus alvos, controlando a orientação do corpo na decolagem e sua rotação no ar. Mas os insetos que saltam precisam resolver alguns problemas antes de saltar, porque suas pernas geralmente não fornecem força suficiente durante os curtos períodos em que o corpo deve ser acelerado. Então, um salto poderoso e rápido exige uma contração lenta dos principais músculos que geram força, muitas vezes auxiliados por especializações esqueléticas mecânicas. Considerando a grande variedade de insetos saltadores, são conhecidas duas categorias de mecanismo de propulsão para saltar. A primeira categoria é baseada no mecanismo de catapulta, em que a energia é armazenada em estruturas cuticulares. Já o outro mecanismo, de alavanca, envolve contrações musculares diretas sem o armazenamento de energia. Gafanhotos, pulgas e froghoppers, insetos hemípteros da superfamília Cercopoide, utilizam o mecanismo de catapulta para saltar. Nele,
a energia produzida pela contração muscular é gerada lentamente e armazenada pela deformação de uma espécie de mola cuticular. Na hora do salto, a mola recua rapidamente, liberando a energia armazenada e fornecendo uma potência considerável às pernas, que impulsionam o inseto no ar. À medida que a massa aumenta, esses insetos terão uma quantidade maior de energia disponível, mas também terão uma inércia oposta correspondentemente maior. Um aumento equivalente na energia disponível e na inércia resultará, portanto, na velocidade de decolagem e na altura máxima de salto, sendo independente da massa. Além disso, a energia liberada no mecanismo de catapulta é independente do comprimento das pernas propulsoras. Então, pernas mais longas não afetam a energia total disponível para o salto. O outro mecanismo, encontrado em insetos como louva-a-Deus, esperanças e moscas, é baseado em contrações diretas dos músculos para mover as pernas, que atuam como alavancas para transmitir forças ao solo e promover o salto. Esses insetos não usam o armazenamento de energia e são limitados pela taxa de contração de seus músculos. Ou seja, quanto mais rápido o músculo se contrai, menos força ele irá produzir, e isso resulta em um limite fisiológico de quanta força uma determinada massa de músculo pode gerar. Então, quanto menor o inseto, maior a força necessária para pular, devido às distâncias e tempos mais curtos disponíveis para acelerar o corpo. Por isso, é provável que a velocidade de decolagem dos saltos usando esse mecanismo de alavanca seja limitada pela força que uma determinada massa de músculo pode produzir. E o interessante é que os princípios mecânicos relacionados a esses saltos são semelhantes aos usados por humanos e outros vertebrados. Um artigo interessante de 2016 mostrou, inclusive, que louva-a-Deus e gafanhotos são exemplos de insetos de tamanho e massa semelhantes que têm o mesmo comportamento, o salto. Porém, a biomecânica envolvida em seus saltos é diferente. O salto do louva-a-Deus é baseado no segundo mecanismo, de alavanca, em que a velocidade de decolagem é limitada pela força que pode ser gerada pela contração direta do músculo. Já quando os gafanhotos saltam, eles usam o mecanismo de catapulta, em que a velocidade de decolagem é restringida pela energia que os músculos podem armazenar na mola cuticular. Assim, nesses dois grupos de insetos, apesar de suas diferenças biomecânicas, o resultado é o mesmo, sendo que seus saltos são influenciados por diferentes leis de escala. Agora, ainda falando sobre os louva-a-Deus, a revista Pesquisa FAPESP publicou em 2015 um texto sobre biomecânica falando justamente sobre o salto preciso do louva-a-Deus. Segundo essa publicação, baseada em uma pesquisa feita por um grupo de pesquisadores da Inglaterra, divulgada no mesmo ano, louva-a-Deus jovens, que não têm asas, usam uma técnica especial para saltarem precisamente. Antes de se lançarem ao ar, eles balançam a cabeça de um lado para o outro, inclinam o corpo para trás e curvam o abdômen para cima. Já no ar, eles torcem suas patas traseiras para cima enquanto o abdômen desce. Quando seus saltos foram analisados com mais atenção em laboratório, viram que essas manobras são essenciais para garantir a precisão do pouso num poleiro vertical. Concluíram então que a torção do abdômen, das patas traseiras e das dianteiras, executada de maneira bastante precisa, controlava o salto e permitia que os louva-a-Deus aterrissassem com elegância. E mais, depois de fazerem outros testes endurecendo o abdômen do animal com cola e impedindo seu arqueamento, observaram que os louva-a-Deus erravam a mira, tinham dificuldade de agarrar seus alvos ou até batiam a cabeça neles antes de pousar. Enfim, é muito legal saber que mesmo os organismos mais diminutos têm mecanismos de locomoção tão complexos e precisos, né?
E mais interessante ainda é ver que maquinarias moleculares como as do sistema locomotor são capazes de resultar em movimentos tão diversos na natureza. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do assunto desse vídeo e ficado tão impressionados com a biomecânica dos insetos saltadores quanto eu fiquei. Até a próxima!